Olá, eu sou Bruna Pacheco e você está no canal Microcosmos. E hoje nós vamos fazer a nossa leitura semanal de oráculos para autoconhecimento. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Comenta também, que é muito bom para a gente saber de que forma dá, inclusive, para melhorar essas leituras, ok? Que antes de fazer a sua escolha, respire, ordene a sua respiração de forma tranquila e aí sim escolha entre a ametista, que carinhosamente aqui no canal é chamada de Shine, né? Então, se você quer brilhar, aqui nós temos a pedra ametista Shine. Ou você pode escolher também a pedra quartzo branco, carinhosamente chamada de Dream, caso você queira sonhar. E aqui nós temos também a pedra quartzo rosa, que é chamada de Smile, caso a sua escolha for sorrir. Okay? Então vamos lá, pedra ametista, quartzo roxo, ametista roxo. Oráculo dos seres ascensionados, vamos ver quem vem hoje para a mesa para falar com o pessoal que escolheu a pedra ametista. Energia, por favor, para a pedra ametista. Olha, temos aqui Paulo Veneziano, eu sou o Espírito Santo plenamente manifestado. Olha que riqueza. Vi que vamos falar bastante de espiritualidade aqui, né? Vamos ver aqui com o oráculo das deusas. Temos a deusa Sarasvati com a maestria. Bem. Em seguida, tarô dos anjos, arcanjos e arcanos maiores. A energia para essa combinação da pedra ametista. A estrela, nossa, pura espiritualidade, né? Para quem conhece aí em leituras de tarô, a carta da estrela é a carta que vem falando realmente sobre essas questões, né, de ascensão espiritual, despertar espiritual, proteção espiritual. Olha só, muito forte essa combinação aqui. Vamos ver aqui o que traz o oráculo da cura nessa combinação aí para somar e contribuir. Opa, já virou aqui, ó. Vou aceitar essa primeira. Hoje eu escolho sintonizar responsabilidade. Epa! Tomo para mim a corresponsabilidade por essa cura ou jornada de autoconhecimento. Me alio com médicos e curadores, porque sou parte da decisão que contempla mais e mais minha vida para mim. Uau! Vamos agora embaralhar aqui o oráculo Palavra de Criança. O que a criança interior hoje tem para falar para esse pessoal que fez a escolha da pedra ametista? Vamos falar sobre saudade. Olha só. Mas eu vou deixar os dizeres da criança interior aqui para o final dessa análise, tá? Vamos lá.
obrigada por todas essas combinações. Olha só o que temos aqui, que é muito interessante. E muito profundo, inclusive, né? Temos aqui Paulo Veneziano focando, sugerindo que se foque, né, a questão do eu sou o Espírito Santo plenamente manifestado. E em seguida a gente tem a maestria com a deusa Sarasvati. Isso aqui sugere muito reafirmar uma certeza que está dentro de cada um de nós, que é o quê? Lembra no vídeo passado, quando a gente falou inclusive de meditação, de se comunicar com o seu eu divino, com a sua parte interna, que é também a sua intuição, olhar para dentro, olhar as suas coisas magníficas e as suas coisas que precisam ser melhoradas, que é o que a gente costuma chamar de sombras e tudo mais. Quando a gente começa a fazer esse movimento, a gente precisa ter a ciência de que a gente não está sozinho. A gente não está sozinho em nenhum momento. A gente sempre tem uma proteção, a gente sempre tem uma presença que nos guia, que nos dá uma certa mentoria em tudo que estamos fazendo, desde o momento que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir, e inclusive quando a gente está dormindo, ainda existe, de forma bem velada, uma proteção divina, né? E o Espírito Santo realmente cumpre com esse papel, e um papel global, né? Óbvio que funciona para quem acredita de uma forma mais próxima, mais assertiva, e para quem não acredita, essa proteção ela também acontece, né? Lembrem que, né, pelo menos tudo que a gente aprende, né, com os nossos pais, o que a gente aprende na igreja, ou em qualquer outra doutrina, seita, filosofia, né, sempre diz o quê? Sempre se faz uma menção a uma tríade sagrada, né, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está presente ali na sua centelha divina, né? Faz parte dessa sua construção, faz parte da sua vida, né? Então a gente tem ali esse direcionamento, né? Vamos ali de forma plena manifestar o Espírito Santo em nós, nas nossas atitudes, né? Por quê? Porque temos condição de maestria para fazer isso. Cada um da sua forma, cada um do seu jeito, mas temos. Por quê? Porque somos parte da criação, lembra? Se somos parte da criação, temos isso dentro de nós, de forma nativa, né? Então, já que temos essa maestria, já que é uma escolha, né, que temos nativa, de colocar isso em prática, aqui vem uma afirmação, uma reafirmação desse poder interno que temos, que é a estrela. A carta do tarô, o arcano da estrela, ele fala daquele momento em que você está sendo preparado ou já está pronto para colocar essa sua responsabilidade espiritual em prática, né? Notem que aqui, ó, existe uma luz vinda do arcanjo para a moça que está aqui embaixo, né? Pode ser uma moça, pode ser um moço, não independe, né? Mas aqui está representado através de uma moça. Então, assim, existe a bênção da espiritualidade na sua vida. Se em algum momento você se sente sozinho, você não está sozinho. Seja de forma metafísica ou de forma física, a gente nunca está sozinho. Dessa forma, o oráculo da cura vem falando sobre sintonizar a responsabilidade. O sintonizar a responsabilidade, nessa sua jornada de autoconhecimento e nessa combinação que aparece aqui, traduz o seguinte. Parece clichê o que eu vou falar, mas é isso o resumo, né? Tudo que você precisa está dentro de você. Tudo que você precisa
para evoluir, para fazer as suas curas, está dentro de você. Mas é sua responsabilidade fazer essa escolha, né? Quando a gente começa a se autoconhecer, começa a entrar no critério de feridas, né? Que é uma conversa que vem lá da criança interior. É uma responsabilidade nossa lançar mão da postura de vitimismo e assumir as rédeas daquele processo, né? É o começar e não parar, é uma das questões. É o, ao começar, largar o osso de que quem fez isso para mim? Quem fez eu me sentir mal? Temos um enredo para toda a história e cada caso é um caso. Mas no final das contas, a cura em si, ela não vai depender do terceiro que causou certo desconforto para você. É um movimento seu, único, de mãos dadas com o Espírito Santo, de mãos dadas com o divino, com o seu divino, com a sua parte interna, com a sua alma. É uma modificação da alma. Na verdade, a alma, ela vem pedindo para que racionalmente você faça essa movimentação. E a partir do momento que você escolhe fazer essa movimentação, a parte dolorosa é ir se despindo daquela casca em que você coloca na mão do outro te pedir perdão, por exemplo. Ou do outro aceitar o seu perdão porque você está arrependido, né? Mas tudo isso, antes de olhar para o terceiro, é olhar para si, é olhar para dentro de si. Você quer pedir perdão, mas você se perdoou daquilo que você fez, né? Você quer que as coisas aconteçam, mas você já entendeu que tem um tempo certo para isso acontecer? E você também já entendeu que para as coisas acontecerem, a movimentação ela tem que ser sua e não do terceiro, né? Ao longo da nossa jornada vida, existem várias jornadas juntas dentro daquela jornada única vida. E em cada jornada vai ficar uma sujeirinha. E essa sujeirinha, ela tá ali para que a gente aprenda com ela. Limpando ela é onde a gente aprende. É o tal do ressignificar, né? Então, quando o oráculo da cura vem falando sobre a responsabilidade, ele vem falando de uma responsabilidade de abraçar essa questão da força espiritual que existe. Pelo Espírito Santo que está disposto ali a todo ser da Terra e do universo. Porque temos maestria para lidar com esse Espírito Santo que está ali disponível para nós. Temos a espiritualidade envolvida em todo esse processo, né? A gente pode até arriscar, não é a palavra, mas a gente pode assumir essa leitura como o chamado espiritual para cada um. Lembrem, o chamado espiritual é começar por si, né? Não adianta você pegar uma causa mundial e se aplicar nela, sendo que não houve uma reforma íntima, porque senão isso acaba perdendo o sentido. Por que você está defendendo aquela causa se não houve ainda uma limpeza interior para poder, inclusive, aprender com aquela causa que você está envolvido, né? Bastante coisa. Aí tudo bem, podem acontecer movimentos em paralelo, não só podem como devem, né? Mas a responsabilidade principal nossa é começar por nós, certo? Eu vou ler inclusive de novo qual é o dizer dessa carta da responsabilidade. Eu tomo para mim a corresponsabilidade por esta cura ou jornada de autoconhecimento. Olha só que forte isso, né? É um decreto onde você toma. O verbo tomar é algo muito forte quando a gente está nesse contexto aqui. O tomar é tomar como é. Eu
tomo esta situação que me abalou como ela é. E a partir daí, dentro de mim, eu vou ressignificar isso, eu vou cuidar disso. É uma autorresponsabilidade de não admitir sobreviver no modo automático, sabendo que tem algo ali que é responsabilidade minha tratar. Forte isso? É. Mas é importante falar sobre isso. Continuando aqui, me alio com os médicos e curadores. Quem seriam esses médicos e curadores? Existem pessoas aqui, né, vivendo, encarnadas, que têm essa linha de trabalho. Tem os trabalhadores da luz, que se manifestam de várias formas, com vários tipos de ferramentas. Então, eu me alio aos médicos e curadores porque sou parte da decisão que contempla mais e mais vida para mim. Ou seja, uma vez que eu me movimento e assumo essa posição de que eu vou limpar tudo isso, eu também sou o meu médico, eu também sou o meu curador. E a partir do momento que eu faço esse tipo de movimento internamente, eu também estou apto a levar isso para outras pessoas. Não que eu seja responsável pela cura do terceiro, mas eu posso sim auxiliar. Eu posso sim levantar a lamparina para ver o que está embaixo do tapete. Lembra? A gente falou sobre isso na última leitura. Muito bonito, muito profundo, inclusive, o que a gente está falando aqui hoje. Vamos ver agora a palavra saudade, que foi a palavra qual a criança interior da pedra ametista pediu para falar hoje. Deixa eu mostrar mais de perto a gravurinha. A gente tem uma pessoinha olhando pela janela aqui. Vamos ver como que essa criança conta o que é a saudade. Vamos lá. É quando a gente sente uma pessoa dentro da gente. Aí lembra que gosta dessa pessoa e fica querendo dizer isso para ela. Mas às vezes ela está longe e a gente só pode dizer em pensamento. Mas a gente diz e ela escuta mesmo assim. É uma questão de conexão, né? Traduzindo para a tecla SAP, o que a gente tem aí na linguagem adulta sobre essa carta da saudade? Deixe que os pensamentos levem você até quem você ama. E seguindo aqui a linha de raciocínio da responsabilidade, na jornada de autoconhecimento, na autocura, muitas vezes você pode sentir saudade de um momento e de uma versão sua, né? Uma versão sua do passado, uma versão a qual você queria hoje já ter alcançado, né? E veio bastante a calhar essa carta. Deixe que seus pensamentos levem você até quem você ama. Se a gente estiver falando da gente mesmo, vai lá naquele momento que você tem saudade, que você viveu, mas não se demore muito. Traga de lá para cá o que é necessário para que você continue esse processo da sua autocura, né? Lembra que é aqui, é o agora, que é a grande oficina, né? De deixar o terreno bom para que você alcance até uma versão sua que você almeja, né? Muito bonita essa combinação. Deixa aí nos comentários, você que fez a escolha da pedra ametista, se reverberou aí com o teu momento presente, se você gostou. E se você quer aprofundar um pouco mais esse tipo de assunto, que é sim de uma gama tão profunda, na descrição do vídeo tem o meu contato, caso você queira fazer uma leitura aprofundada, um tratamento de autoconhecimento, ok? Agora a gente vai tirar as cartas do oráculo e do tarô para quem fez a escolha da pedra quartzo branco, a pedra do sonho. Vamos começar embaralhando aqui os seres ascensionados.
Eu sou a harmonia divina. Olha só. Que coisa linda, hein? Nossa, chegar em harmonia com tantos assuntos do dia a dia, né? Se a gente puder harmonizar pelo menos uma parte, já é mais de meio caminho andado, né? Vamos lá então, puxar aqui um dos poderes das deusas para complementar esse diálogo aqui proposto pelo mestre Lamurai. Ok? Vamos lá então. Temos Kuan Yin falando sobre a compaixão. Uau! Cada vez mais, essas leituras elas estão cada vez mais buraco embaixo, né? Pra gente ir cavucar mesmo embaixo do tapete. E hoje a gente tá com um direcionamento bem espiritualista, né? Arcano maior do tarô dos arcanjos, para complementar esse direcionamento da pedra quartzo branco. Olha aí, temos o imperador. O imperador é uma energia bastante voltada ali para o nosso lado do sagrado masculino, né? É aquele empoderamento de execução, de análise, né? É a execução para um todo, é um saber se colocar, é inclusive, né, ter aquele poder já estabelecido de ciência de quem eu sou, para onde eu quero ir, respeito toda a minha jornada até aqui, né? Quando a gente está falando do tarô num todo, o imperador, ele traz uma soberania, essa é a palavra, né? Uma soberania de todos os reis, dos naipes juntos, né? Aprofundando aqui um pouquinho só a questão dos reis no tarô, cada rei, cada naipe representa um elemento da natureza, um elemento primário da natureza, né? Onde a gente tem Paus, que representa o fogo, que é a iniciativa de execução, o lado espiritual, né? A magia do fazer acontecer. A gente tem água, que são as copas, né? Que é ali aquela força toda emocional, o profundo que você traz dentro de você. A gente tem ouros, que é o âmbito material, que é a terra, né? Estou ali, sei exatamente quem eu sou, eu sei plantar para depois projetar ali o que eu vou colher, né? É a prosperidade em si. E aí ficou faltando espadas. Espadas é o elemento ar, né? Que é a comunicação, que é a questão de, inclusive, receber de lá de cima do divino as orientações racionais para colocar em prática, né? É o cortar o que deve ser cortado, inclusive, né? Espero que tenha contribuído aí para localizar, né? Para a gente se localizar aí nessas conversas. Então temos aqui, eu sou a harmonia divina, compaixão e o imperador. Isso aqui remete bastante a uma questão de equilíbrio, né? Por quê? Quando a gente está falando da harmonia divina, a gente está falando inclusive de saber colocar numa balança o que é emoção, o que é razão. E isso vem confirmado aqui por essas duas cartas, né? Quando a gente olha para o imperador, a gente espera que esse imperador soberano, ele tenha um nível de racionalidade muito bem estabelecido, né? O sagrado feminino, o sagrado masculino esteja ali muito bem fincado, né? Isso é uma projeção da figura, né? É o grande pai, é o grande provedor,
Só que para que você seja um imperador, você inclusive tem que ter um domínio enorme do seu lado emocional. E não é abafar o lado emocional, muito pelo contrário. Um bom rei, um bom imperador, um bom provedor, ele tem um nível de compaixão muito bem estabelecido nas atitudes dele. Até para poder fazer as decisões que são melhores para um reino inteiro. Né? Vamos fazer essa analogia aqui, remetendo o reino para a sua vida, a condução da sua vida, o seu reino. Né? Lembra que eu falei sobre o seu templo, que é o seu corpo? Né? Então, hoje a gente vai falar do seu reino, né? Que é a condução das suas escolhas na sua vida. Né? E aqueles que o cercam, quem serão aqueles que vão te cercar? Quem estará ali no seu convívio? Né? Quais são as suas prioridades? E o principal, imperador, haja com compaixão com você mesmo. Né? Agindo com compaixão, você não passa a mão na sua cabeça e você também estabelece quais são as suas prioridades. Né? Eu costumo dizer, inclusive, que prioridade é uma palavra que não deveria ter plural. Quando você tem muitas prioridades, você acaba não focando muita coisa. Mas ter esse equilíbrio, essa harmonia divina, faz com que você dê foco, sim, com compaixão, olhando para dentro de você, onde você sim se torna o grande imperador, estabelecendo qual é a sua prioridade. Olha só, hein? Que maestria aqui para contar toda essa história para vocês. Vamos ver aqui. Vimos o ok, agora vamos ver o como aqui com a jornada de cura. Como que a gente adquire, ou como a gente mantém essa harmonia de vida entre compaixão e a posição de imperador na condução da sua vida, né? na condução da nossa jornada. Vamos lá? Alto valor. Hoje eu escolho sintonizar alto valor, olha só. Quando você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. A gente aprendeu isso lá na história da Alice no País das Maravilhas, inclusive. Né? Quando você não sabe qual é o seu valor, você também não vai saber nem lidar com você e muito menos com as pessoas que estão à sua volta. Vamos ler qual é a mensagem que traz esse oráculo. Eu prometo dar mais atenção e amor a mim mesmo. Eu me aceito em todos os meus aspectos. De novo, ó, falando de luz e falando de sombra. Todos os meus aspectos envolvem essas duas riquezas que a gente traz aí da gente. Eu me aceito em todos os meus aspectos e me perdoo, me recebo e celebro minha presença no mundo. Ainda bem que eu embaralho as cartas durante o jogo, no vídeo. Porque senão a gente ia falar aqui, era balela. Para que a gente seja o imperador de novo, para que a gente conduza a nossa vida, precisa sim olhar para esses pontinhos do que eu tenho de muito bom para potencializar, para alimentar, o que eu tenho de sombra para poder sentar e conversar com ela, e inclusive me conhecer, por que eu tenho certas reações quando me dizem não. Por que eu projeto tanto a minha felicidade na responsabilidade do outro? Por que eu perco oportunidades de me pronunciar de forma correta? Por que a minha autoestima não é tão alta? Né? Não está em alta, está em baixa. Por quê? Vale calibrar essa questão do seu alto valor. Se você tem a ciência de quem você é, de quais são os seus princípios, de quais foram já as suas contribuições nesse mundo,
O que você vem fazendo por você? Você vem se elogiando ou você só vem se maltratando? Você vem acreditando em tudo que os outros falam? Você vem se conformando com tudo que acontece, sem fazer nada para mudar? Um bom exercício para começar a despertar o alto valor é conversar com você mesmo pelo menos 2 minutos de frente para o espelho. Começa a olhar para ver se o que você está vendo você gosta. E se você não gosta, sempre faça a pergunta olhando para você no espelho. De que forma a gente pode melhorar? Conversa você com você mesmo. Isso já é uma terapia maravilhosa. É difícil. Vou dizer o que eu disse para um amigo meu que me perguntou. Vou fazer uma sessão com você, Bruna, mas não doendo tá bom. E a minha resposta foi: o autoconhecimento primeiro ele dói para depois curar. Esse é o processo, não tem fórmula mágica, mas é libertador. E olhar para o nosso valor, de novo, é saber onde estão os pontos fortes, os pontos fracos. Se conhecendo, ninguém coloca o valor em você. É você quem determina isso e se coloca no mundo de forma a ser, sim, um imperador. Ok? Vamos ver então o que a criança interior tem para trazer, para contribuir aqui com essa tiragem tão profunda também. Vamos lá. Palavra de criança vem falando sobre o trabalho. Olha só, uma caixinha de Pandora aqui. Acho muito bonita essa gravura. Como que a criança descreve, então? Como é que a criança interior descreve o trabalho? Vamos ver. É quando a gente divide com as outras pessoas uma coisa que o universo dividiu com a gente. Quando se tem coragem para fazer isso, o trabalho fica gostoso e a gente trabalha com muito mais alegria. Traduzindo aí na tecla SAP, expresse o seu trabalho, expresse em seu trabalho os dons que você recebeu. Vamos lá, imperador da pedra branca. Quando eu tô falando imperador, eu tô falando com você, moça, e com você, moço, tá? Lembra que o sagrado feminino e o sagrado masculino tá dentro de todos nós. A gente precisa dessa energia yin yang, esse equilíbrio, né? Então vamos lá, imperador, falar sobre o seu trabalho, né? Hoje em dia se diz muito, né, que trabalhe com o que você ama para você não ter que trabalhar mais. Tem gente que gosta dessa expressão, tem gente que não gosta. Eu não julgo, né? Até porque sempre tem um lado bom aí pra gente tirar de conclusão, né? De aprendizado nessas expressões. E eu me lembrei dessa questão porque a gente vem falando de uma construção aqui, né? Harmonia com compaixão, equilibrando o sagrado masculino nessa postura aqui do imperador e falando sobre alto valor. Tudo isso é o seu trabalho, é o meu trabalho. Cada um tem esse trabalho diariamente, né? E se a gente sim expressar esse nosso trabalho, prestando atenção nos dons que a gente tem e compartilhando esses dons que veio pra gente aí através da nossa existência no universo, é onde a gente está fazendo a engrenagem girar, a engrenagem de vibração positiva. Por quê? O que eu nasci para ser? Não sei. Às vezes a gente leva várias vidas, inclusive, para saber. Mas olhando para dentro da gente, a gente consegue entender qual é o nosso ponto forte, né? Por exemplo, eu, Bruna, para eu estar aqui fazendo esse tipo de trabalho, levou um certo tempo para eu entender que eu tinha uma facilidade de conversar com as pessoas, né? Levou, inclusive, um certo tempo para eu chegar nessa construção que é hoje. Saber falar da melhor forma, de uma forma mais acolhedora, de uma forma que esclarece, né? Pelo menos são os feedbacks que eu tenho, tá, pessoal? E sim, hoje eu tenho muita ciência disso. E me orgulho disso.
E entendi que isso não tinha que ficar só guardado para mim. Isso tinha que vir para o mundo de uma forma estruturada que pudesse contribuir com um bem maior, desde que, primeiro, isso faça um bem, uma transformação em mim. Eu tendo ciência do meu alto valor, do bem que isso causa em mim, eu expando isso para as demais pessoas. Esse é o meu trabalho aqui. Pelo menos até aqui foi isso que eu entendi, portanto estou aí contribuindo com a minha parte, certo? E isso fica muito claro com essa carta do trabalho trazido pela criança interior aqui para contribuir nessa construção de harmonia divina, né? Muito bem, muito profundo aí esse lance do alto valor. Primeiro a gente falou de autorresponsabilidade, agora a gente está falando de alto valor. Cenas fortes, hein? Mas são extremamente necessárias para que a gente possa chegar ali em um mínimo denominador comum de como fazer um pouquinho melhor amanhã, né? Espero que você que escolheu aí a pedra do quartzo branco tenha gostado dessa mensagem, que tenha mudado aí pelo menos um pouquinho, contribuído um pouquinho para os seus próximos passos aí nessa jornada de autoconhecimento, tá bom? Então, vamos lá, para você escolher o quartzo rosa, embaralhar essas cartas aqui, vamos ver agora o que tem para botar em prática, o que pode melhorar. Opa, já virou aqui, ó. Orion e Angélica, eu sou a beleza e a harmonia. Olha lá que coisa linda, esse casal de mestres. Vou pegar aqui uma energia do Oráculo do Poder das Deusas. Vou aumentar essa beleza e essa harmonia aqui. Vou colocar mais beleza e harmonia aí nesse dia a dia, vamos? Falando sobre o perdão. Realmente, uma coisa leva a outra, né? Exatamente. O perdão muito bem aplicado, ele traz beleza e harmonia. Não tem outro caminho. Ele traz ali uma forma de se viver, até de respirar melhor. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos ver aqui, carta do tarô dos arcanjos, tarô dos anjos. O que vem para contribuir aqui nessa leitura? Os enamorados. Pessoal, para quem conhece o tarô, ok. Para quem não conhece, eu vou dar uma clarificada aqui. A carta, a mensagem principal, tá? Da carta Os Enamorados, sozinho, tá? Ela fala sobre escolhas com o coração, tá? Em alguns momentos ela fala sobre dúvidas também, mas ela fala principalmente ali de escolhas feitas com o coração. Siga seu coração, né? Sabe quando a gente ouve isso? Essa expressão é muito bem representada pela carta dos enamorados, tá? Lembrando que cada leitura ela tem um contexto diferente quando ela está combinada com outras cartas de arcanos maiores, arcanos menores, mas aqui, tá? O significado principal dela na positividade e orientação, ela vem falando dessa escolha com o coração, tá? Perdão não existe quando é da boca para fora, ou quando não existem interesses de terceira, quarta, quinta intenção, tá? Muito certeiro, é como ler uma notícia na internet, isso aqui. Acaba sendo muito claro. Trago a beleza e a harmonia para minha vida, porque estou escolhendo o perdão. Escolho praticar o perdão, principalmente, pessoal, quando a gente está falando de jornada de autoconhecimento, né, autocura, de novo vem aquela questão ali de esmiuçar a autoculpa, né?
perdoe-se primeiro para poder colocar isso para fora e lidar com os que estão à sua volta, certo? E faça essa escolha com o coração. É isso que o Arcano Maior dos Enamorados vem complementando para você nessa leitura. Vamos agora então verificar aqui com a jornada de cura, o como. Escolha olhar, sintonizar o quê? Para poder falar dessa beleza e harmonia, com perdão e escolher pelo coração. Minha essência. Hoje eu escolho sintonizar a minha essência. Sou uma alma imortal. Me recebo e me aceito em todas as fases que compreendem o período do nascimento até a morte. Minha essência é atemporal e perene. Quem assistiu o vídeo anterior viu que justamente na pedra rosa, quartzo rosa, foi essa a sintonia de cura que apareceu. Né? De novo, vamos falar da própria essência. Vamos falar do que está dentro da gente. Até porque para fazer escolhas com o coração, que é o que sugere aqui o Arcano Maior dos Enamorados, para falar sobre perdão e para estabelecer uma harmonia, né? A beleza e a harmonia, como que a gente vai fazer isso sem olhar para a própria essência? Sem reconhecer que a gente tem o nosso baú de memórias, que é a nossa alma perene, a nossa alma imortal. E é ali onde entram todas essas ações. É ali onde entra a questão do perdão. Esse baú ele não pode ser pesado, porque é ele que você carrega. Né? Quanto mais coisas leves você optar em colocar lá dentro, não quer dizer que é leve que não tenha valor, muito pelo contrário. Tá? Trabalhar com o auto-perdão, trabalhar olhando para a sua essência, trabalhar a questão das escolhas com o coração, tudo isso tem um valor imenso, imenso. Não tem preço, tem valor, mas é leve. A gente fala tanto de ter alma leve, alma leve é isso aqui, tá? É a beleza e a harmonia, de trabalhar com o perdão, de agir com o perdão, de olhar para o perdão. Né? Do tipo, não ficar no churasteio, churagol ali, não, eu quero perdão mesmo, eu vou levantar essa lamparina aqui, eu vou entender por onde, que caminho que eu vou, como que eu resolvo isso, o que que é o perdão, o que que é sentir o perdão na minha essência, na minha alma. Eu sinto o perdão na minha alma quando eu ajo com as escolhas de um coração leve. Bem isso. Bem profundo de novo, bem espiritual. Vamos ver o que a palavra de criança vem trazendo para complementar aqui essa leitura. Eita. Mau humor? Ô louco, temos aqui um pontão de interrogação de novo, com uma pessoinha pensando e infelizmente não é meditando. Mas vamos ver o que a criança fala sobre o mau humor. Qual é a forma que ela explica isso pra gente? É quando a gente não sabe o que tá sentindo. Então a gente fica mal-humorado, a nossa cara vira uma careta feia e a gente fica muito rabugento e espanta todo mundo de perto da gente. Traduzindo aí para a linguagem adulta, né? Espante o mau humor entendendo melhor os seus sentimentos. Eita, meu Deus, olha lá. Quando a gente coloca tudo isso aqui de uma forma bastante superior, energética e espiritual, a gente acaba meio que se perguntando, né? Poxa, mas qual que é o primeiro passo que eu posso dar de verdade ali no meu dia a dia? Em que eu possa chegar num grau realmente de beleza e harmonia, né? Prestando atenção, inclusive, no seu humor, nas oscilações de humor que a gente tem, né? De novo, a gente não vai chegar a um ponto de um ser ascensionado. Tudo que vem aqui são exercícios de reflexão para que a gente possa melhorar ali, tijolinho por tijolinho, né?
E sim, o tijolinho de hoje, para quem fez a escolha aqui da Pedra Rosa, é justamente olhar as suas oscilações de humor. Elas têm muito a dizer sobre o que está acontecendo aí dentro de você. Inclusive se você está dormindo bem ou não está, o tipo de alimentação que você está consumindo, o tipo de informação que você está consumindo, o tipo de relacionamentos que você vem estabelecendo, né? Até as misturas energéticas com as outras pessoas que você convive, né? Os tipos de situações que você se coloca, os tipos, inclusive, de pedidos que você faz. Eu frequentava uma religião que foi onde eu aprendi muito sobre o aprenda como pedir, aprenda o que pedir, né? Porque é assumir todo um pacote, né? Se eu vou pedir paciência, ai Deus, dá-me paciência, que a gente fala muito isso, inclusive, né? Dá-me paciência, Deus. Quanto mais paciência a gente pedir, mais a gente vai ser colocado em situação de estresse para desenvolver o dom da paciência. Vocês já pararam para pensar nessa lógica? Porque o sistema é perfeito, né? Ai, pai, eu quero mais amor. Vamos colocar, né? Você vai ser colocado em situações onde você tenha que exercer o amor genuíno. E muitas vezes não vai ser com um cenário do unicórnio e marshmallows, não. Vai ser em situações complicadas, com pessoas complicadas, tão machucadas quanto você ou mais, para que você possa desenvolver ali o lance do saber o que é o amor genuíno, tá? E trabalhar ali com autorresponsabilidade. Muitas vezes não é você se fazer ali de o salvador da pátria, o salvador do mundo, que isso também não existe, tá? Para nós que estamos encarnados em aprendizado, isso não existe, tá? Essas situações são colocadas para que você, inclusive, olhe para uma coisa muito importante relacionada ao amor, que é o amor próprio. Para você colocar limites, né? Não é o, ai, nossa, a Bruna resolve tudo, a Bruna faz tudo, a Bruna é um amor, a Bruna é isso, a Bruna é... No primeiro não que a Bruna diz, a Bruna já não é mais nada daquilo, né? E o ato do dizer não, muitas vezes, é um primeiro passo de amor próprio, de autocuidado, mas que não vai satisfazer o próximo. Mas era aquela sua lição sobre o amor, quando você pediu mais amor, né? Mas voltando na questão do mau humor aqui, essa é a sugestão da criança. Quer ter mais beleza e harmonia no seu dia? Quer falar quer fazer esse equilíbrio todo dessa harmonia com beleza? Vamos começar pelo perdão, né? Vamos começar escolhendo pela sua essência, escolhendo pelo coração. E amanhã, ou até hoje mesmo, escolha prestar atenção em qual é a porcentagem do seu dia. É mais no mau humor ou mais no humor bom? Isso está muito ao nosso alcance de remediar isso, né? Até respirando a gente melhora isso. E eu vou te falar, não encontrei ainda uma melhor forma de lidar com o mau humor que não seja respirando. Na leitura anterior a gente falou sobre ansiedade, lembra? Respirar para que a gente possa respirar melhor, para que a gente possa lidar melhor com as questões da ansiedade. E isso é muito real, né? Respirando a gente cura muita coisa. Deixa de falar muita coisa que a gente não precisa falar, né? E escolhe as palavras certas. Pensa nisso, microcosminho. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado, né? Por favor, deixa no seu comentário, seu feedback é muito importante para mim, tá? E deixa o seu like, porque é importante para o canal. É importante para o YouTube também perceber aí que é um conteúdo legal. E é legal para que isso vá para frente e chegue o maior número de pessoas possível, tá bom? Desejo para você uma ótima semana e a gente se vê na semana que vem com mais leitura de oráculo.